Eu tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 40 anos de mensagem. Essa falsa doutrina que o diabo colocou, parece que é pouca coisa, mas que trava o crente. Ele acha que porque foi batizado em 1976, ouvindo o programa de rádio, lá nos Cafundó, né, do Brasil, né? Amém, bonito. Não tem diferença nenhuma de você ouvir aqui, panfleto, não tem diferença nenhuma. A diferença é a posição que cada um de nós se encontra. É posição. Elas não continuam a receber o Espírito Santo. Crer em Jesus é o passo na direção certa. Você creu em Jesus, foi batizado, você está na direção certa, meu filho. Minha filha está na direção certa. A direção que é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí. Pararam. Né? E o diabo jogando produto para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Uns pararam, creram em outras coisas e não prosseguiram o alvo. O alvo, qual é o alvo? Né? Eu batizei, eu tinha 13 anos. Se não falha a memória, foi 1999. Alguns aqui não eram nascidos. Ou 99 não, 89. Qual era o meu alvo? Continua sendo o mesmo alvo até hoje. Mesmo alvo. É me encher mais do Espírito Santo. Me encher mais. O processo é árduo. Teve luta no processo? É claro que teve. É claro que o processo não é fácil. Se tiver fácil, olha, vigie. Se você falar assim, eu não tenho luta, olha a sua vida. Porque o cristão tem luta. A Bíblia diz, não se ajuntais à roda dos encarnecedores. Ah, mas é difícil. Né? Mombrano diz que a pessoa que é espiritual, ela é sozinha. Por quê? Por que os irmãos de José não gostavam de José? Porque ele era espiritual. Põe do lado desse crente fanático. Porque no nosso meio, nós não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode trazer as mulheres do nosso meio, não pode matar o cabrito do pai para comer, as ovelhas, não pode beber. Nós temos que trabalhar. Aquele nosso meio, ele fica aí, não pode. Não fica sozinho. A verdade é essa. E até mesmo entre as irmandades é desse jeito. Porque quando você reflete Cristo, para o crente natural, a sua presença, ela é desagradável. Você tem que entender isso. Se aproxima da pessoa e está contando piada suja, está falando de futebol, está falando de mulher, está falando de política, isso, aquilo, e você... Ou de repente você, irmão, já leu aquela mensagem tal? Começa a falar. Quebra aquela. De repente a pessoa não tem ação, começa a escutar. Você se torna sem sal, que nem um maná. Para o natural, o maná é uma coisa sonsa, sem sabor. Mas esse profeta diz isso, irmãos. O profeta diz isso. Chegou ao ponto do ministério Mombrana que ninguém queria mais ele. No começo as pessoas queriam ir para Mombrana, mas o senhor para de implicar com as mulheres, toda a nossa organização vai te apoiar. Mas o senhor precisa retirar aquelas fitas que o senhor falou contra as mulheres. Está entendendo? Era desse jeito. Olha aqui. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Recebeste o Espírito Santo depois que creste? A tradução literal e exata é: tendo previamente crido, recebeste o Espírito Santo?
É uma pergunta, não é uma afirmação. As pessoas creem, e então param. Parou. Aceitei Jesus e parou. Não para. Prossiga na santificação. Começa a limpar, faz limpeza de corpo, de alma, de mente, de palavras. Né? Somos humanos. Nós falhamos. E nós queremos mais de Cristo. Mas o Mombrana estava ali no poste, cortando a luz daquela mulher, né? E o povo fica bravo com corta a luz, né? Aqui não tem muito isso, mas a gente vê por aí São Paulo, Rio de Janeiro, essas favelas do Rio, São Paulo. Ou a quem trabalha na força tem que ser corajoso. E aquela mulher xingando o Mombrana, falando, e de repente ela xingou a mãe do Mombrana. Entendeu? Hoje não mais, né? Hoje o povo perdeu respeito pela mãe, não toma nem muita dor não. Mas antigamente, se você xingasse a mãe, até com as crianças, se xingasse a mãe, aquela criança, aquele homem era capaz de matar, assolar a sua cara no chão, se esfaquear. Era assim antigamente. Não fala de tudo, mas não fala da minha mãe. E o Mombrana disse assim: se fosse outro tempo, eu não creio que o homem deve bater em mulher, mas aquela mulher tinha apanhado. Mas tinha o Espírito Santo. Graças a Deus. Então ele pôde ter amor para aquela mulher. Ele pôde perdoar. Ele falou que as palavras nem machucou o seu coração. E era cordeiro. Você está entendendo? É um processo. Nós não podemos se batizar hoje e achar que já são cordeiros já. Não, o que vai falar que o Creve Caetano é cordeiro é quando alguém me afrontar, quando me machucar, quando alguém fazer um mal, quando alguém me injuriar, aí eu preciso me comportar melhor. Então, você continua e recebe o Espírito Santo. Então continua, não para. Pede para Deus, assim, como você vai fazer para vencer isso aí? Tem que falar: Senhor, me ajude. Senhor, eu sou desse jeito. Senhor, eu ainda tenho desejo desse jeito. Senhor, e é difícil falar para Deus. Entendeu? É fácil falar assim: Senhor, ajuda a vencer minhas fraquezas. É uma coisa. Agora você fala assim, Senhor, eu sou mentiroso. Eu minto e não fico cara vermelha. Senhor, eu ainda estou com espírito de adultério, porque eu tenho desejos errados. Eu tenho vergonha, Senhor, de falar para o Senhor. Mas eu preciso, por quê? Você precisa abrir a boca, você precisa confessar para Deus a sua fraqueza. Se é um que você tem que confessar, é a Deus. Aí você vai falar com Ele: Senhor, eu preciso ser mais honesto, né? Eu não sou honesto, preciso ser, e eu não consigo. Antigamente, nem antigamente, né? Nós cristãos, nós tínhamos que dar exemplo em tudo. Em tudo dá exemplo, em tudo. Em tudo dá exemplo. Nós precisamos, e nós, você não pode aceitar. Você não pode aceitar, você não pode deixar o diabo te lubridiar. Você não pode ser espalhador de fake. Hoje tem muito no povo da mensagem espalhador de fake news. Eu sempre tive cuidado com isso. Talvez não é isso que estão dizendo. Não é isso. Você quer chegar a fundo, então vai a fundo. Mas o melhor, deixa quieto, porque às vezes não é isso. De longe parece que é algo, mas chega perto. Como é aquele quadro lá, pastor Giovanni? Que de longe parecia que o Mombrana viu, era uma nuvem, tempestade, né? Quando ele chegou perto, não era nada daquilo. Eu não lembro o que era. Era anjo? Era anjos. Era anjos. Às vezes a pessoa fazem mau juízo de outra pessoa, né? E a pessoa compra aquela informação, mas aquilo não é nada daquilo, não foi nada daquilo, né?
às vezes um momento apenas que aquele fulano passou, mas ele não é aquela tempestade, é um anjo, né? Aquele irmão é um anjo, aquele pastor é um anjo, aquela irmã é um anjo, aquela jovem é um anjo. Mas de longe. Então você continua e recebe o Espírito Santo, vê isso. É isso que está errado com nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder, porque eles pararam à beira do Pentecoste. Pararam. É esse que é o problema de muitos. Nós da mensagem, não pode parar, não pode parar. Não pode parar. Pararam com o avivamento, pararam a amortizar as pessoas, sabe? Você não pode. Eu disse lá, o pior, qual foi o título lá do Encontro de Redenção? Paradoxo. O pior paradoxo é paradigma, né? Paradigma. O pior paradigma é quando você mesmo tem seu paradigma. Você mesmo cria os seus modos de pensar, é isso, é assim, acabou a história. Chega a tal ponto que existe pastores que creem mais no profeta que na Bíblia. Você já pensou coisa dessa? Ah, mas como assim? Não, a pastora que fala assim, não, nós nem lê a Bíblia, nós só lê a mensagem. Não é assim. Nós queremos mobrando porque ele obedece toda a Bíblia. Você está entendendo? Porque ele nos leva a Bíblia, mas é a Bíblia. Se nós encontrássemos no profeta algo contrário à palavra, nós temos que continuar ficando com a palavra. É uma logística. É uma lógica. Aí eles dizem, não, o profeta não pode falhar. Gente, se nós fosse falar sobre isso, quantos profetas não falharam? Existe um profeta que deu uma profecia para um rei, chamado Natã. Ele disse assim, ó, essa enfermidade que você tem é para a morte. Arruma sua casa, confessa seus pecados, ajude sua família e despede, você vai morrer. Ele está indo embora, de repente, Deus manda dizer para ele, vai lá e fala para ele que ele vai viver 15 anos. E aí? Uai, o Senhor me dá uma profecia, agora eu tenho que desmentir uma profecia, não vai viver? Gente, a maneira que Deus trabalha, você não vai entender. O homem lá clamou a Deus, o rei clamou a Deus, Deus deu mais 15 anos. Deus faz, desfaz. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou. Com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti.